saber o que influenciou o surgimento das cotas universitárias e a implantação, se foi de cotas negras, se foi por uma dívida histórica. É uma discussão que vem há muito tempo. Na verdade, as cotas elas são um projeto político que aconteceu numa sociedade que é o ícone da meritocracia, que é a sociedade norte-americana, já a partir dos anos 60, 70. O Brasil já vinha com uma discussão sobre as minorias sociais, sobretudo nos anos 80, levados um pouco pela ideia de participação popular nos movimentos diretas já e, sobretudo, quando nós tivemos a Constituinte a partir de 1988 e tivemos, então, ali assegurados uma série de direitos civis e direitos sociais que a Constituição nos resguardou. A partir do momento que você também investe em educação, essa situação começa a ser melhor politizada, sobretudo nas universidades, e, obviamente, pelas demandas desses movimentos sociais. Uma vez que esses aspectos começam a conjugar em projetos políticos, sobretudo de governantes que aspiram a qualquer cargo eletivo, você começa, então, a negociar com essas bases. Obviamente, nos Estados Unidos, se alastra pela América Latina e em alguns países da Europa, mas o Brasil, há 10 anos, já nos anos 90, ou finalzinho dos anos 90, já entrando para o terceiro milênio, a partir da primeira década dos anos 2000, a UERJ, no caso, a Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e políticas públicas ligadas ao governo do Rio de Janeiro vão inovar. Você acha que as cotas são eficazes? Elas já mostraram resultados. Nós já temos hoje uma geração, a primeira geração, que está no mercado de trabalho e que alguns filhos dessa geração, nos últimos 10, 12 anos, já alguns deles não precisam das cotas. Então, observe. Nós temos pesquisas que acabam com determinados mitos de que esses alunos que quando entraram na universidade iriam nivelar por baixo. Não. Muitos deles têm contrapartida, por exemplo, presença em sala de aula. Nós temos dados, pelo menos as pesquisas nos mostram em vários institutos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, de que esses alunos têm uma participação, uma frequência muitas vezes maior do que aqueles que não estão na cota. Ao mesmo tempo, essas pessoas elas têm uma contrapartida porque elas sabem que aquilo é uma chance que ela tem para poder agregar algum valor. Claro que há desistência, claro que pode haver ali uma contenda no caminho do aluno ou não, porém, elas estão se mostrando eficazes na medida em que elas atingem o objetivo que é tentar diminuir. Repito, não é uma resolução do problema, é um paliativo, mas é uma política que mostra o objetivo coletivo e não apenas a ideia de liberdade, de igualdade, mas privilegiando o indivíduo dentro da meritocracia. Como essa pessoa pode se dizer meritocrática se ela não teve igualdade de condições? Na medida em que você mantém essa desigualdade, que ela é essencial, ela é a essência do sistema capitalista, você vai ter sempre pessoas que estão em condições de desigualdade. Quando você observa esse tipo de sociedade e você não consegue fazer com que o Estado garanta esses princípios, esses direitos básicos, sociais, civis a essa população, as cotas são uma ferramenta, uma estratégia, que sozinhas, que isoladas não resolverão o problema, mas elas precisam ser articuladas com outras políticas sociais, entre elas geração de emprego e renda. Mas falando mais nas questões das cotas universitárias, você acha que um investimento maior em educação acabaria com as cotas? Em tese, sim. Se a gente pensar que o investimento em educação na base, articulado o ensino fundamental com o ensino médio, obviamente, e articulando com a educação superior, que não pode ser isolado, nós temos um histórico na educação do Brasil de tratar esses níveis de educação isoladamente, né, sem pensar na totalidade, na interdependência dessas partes. Obviamente que na medida em que você adota políticas muito mais firmes e intensas de educação, sejam elas públicas ou até mesmo as particulares, mas as públicas, sobretudo, onde está o grosso da população, de 4, 5 anos até 17 anos, você está, para um futuro não muito longe, colocando essas pessoas como não tão vulneráveis à desigualdade. Repito, desde que você também tenha uma educação minimamente de qualidade. E para isso nós temos que entrar em outra questão. Por exemplo, trabalhar na melhoria das condições de trabalho do profissional em educação, desde salário até ambiente de trabalho. Então não é muito grande. Vou fazer a última pergunta, que eu vou falar uma frase, queria que você comentasse sobre ela. No Brasil, as principais políticas de cotas são cotas raciais, cotas de gênero sexual, cotas socioeconômicas. Elas têm por objetivo desenvolver a igualdade social.
Porém, grupos contrários à sua implantação dizem, em seus discursos, que a implantação de cotas fere o direito constitucional da igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei. Eu acho que é repetitivo o que você já falou, mas... As leis são interpretativas. Cabe ao legislador colocar no papel o tipo ideal, diria o Max Weber, aquilo que deve servir como parâmetro para se atingir um objetivo. A questão é, nós temos uma questão de fato histórica. Repito, as igualdades de condições. Como essas pessoas são iguais se você tem um processo de exclusão muito grande? Como nós podemos falar em igualdade num país em que você tem cerca de 2.000 pessoas sendo detentoras de mais de 25% do PIB brasileiro? Como nós podemos falar, então, que a lei, no princípio constitucional, todos são iguais perante a lei? Então, vamos fazer a seguinte leitura. A lei é muito clara. Todos devem ter acesso aos bens mínimos, aos direitos civis, aos direitos políticos, aos direitos sociais. Entre esses direitos sociais, por exemplo, direito à educação, de qualidade, gratuita. Observe o que eu estou dizendo, de qualidade, gratuita. Deve ter acesso a médicos, a uma saúde. Todos não são iguais perante a lei, então eu gostaria que o pessoal que tem acesso aos hospitais particulares, às escolas particulares, abrissem mão desse direito para que pudéssemos igualar todos que têm acesso, para que todos tivessem acesso. Você acredita que está realmente preparada, já que você já está aqui, para o estudo acadêmico? Você acha que teve um estudo legal, ensino médio, ensino fundamental, mesmo estudando em escola pública? Com certeza, e eu acho que isso dá para ver, assim, pelas notas e tudo mais. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar numa ETEC, o que já é um diferencial muito grande de uma escola pública normal. Mas eu acredito também que isso é muito de foco da pessoa, porque quem faz a faculdade é um aluno. E pode entrar gente aqui que teve o melhor estudo, só que não está preparado de maneira nenhuma para fazer um curso superior. Definitivamente, né? Entendi. Você se sente inferiorizada por entrar por cota na faculdade? Não, como eu disse, no Brasil, atualmente, é uma disputa muito desigual. Uma pessoa que estuda numa escola pública para uma pessoa que vem de uma particular. Por isso eu não me sinto inferiorizada, pelo contrário. Eu acho que é um mérito, entrando por cotas ou não, você conseguir entrar numa faculdade pública, que hoje é uma coisa que todo jovem espera. Então eu não me sinto inferiorizada. Eu sinto até orgulho de falar que eu vim de uma escola pública e consegui entrar numa faculdade pública. Então eu estou errada em questionar estou afirmando, você é a favor de cotas na atual situação do Brasil? Na atual situação do Brasil, sim. Só que, para mim, não seria necessário um sistema de cotas se a gente, desde lá do ensino fundamental, tivesse um sistema educacional bom, um sistema educacional público que realmente valesse a pena. Eu sou realmente contra as cotas negras, as cotas indígenas, porque eu acredito que não é pela minha cor da pele que eu devo ter mais chances de entrar num lugar, e sim por mérito meu.